Hoje o Espaço Line está aqui no Ministério da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro, presenciando a audiência pública da Ancine, Agência Nacional do Cinema, onde estamos tratando da Instrução Normativa 91, alterando a Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011, com a presença de várias autoridades que manifestaram apoio e também opiniões contrárias à da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Também presente a Betelmin, que defendeu, além da inclusão do artigo 34 na nova lei, defendeu as comunidades carentes, os antenistas e as pequenas empresas de telecomunicações. Na data de hoje, a gente inicia a audiência pública dos dois regulamentos que estão postos em consulta pública no portal da Agência Nacional do Cinema e o processo de regulamentação da lei aprovada no ano passado. Chamo agora então o senhor Giovander Silveira, da Betelmin. Boa tarde. Sou diretor da Betelmin, Associação Brasileira de Pequenas Empresas de Melhoramento de Imagem, mais conhecida como Associação dos Antenistas. A nossa história nasceu a partir da deficiência de sinal de TV aberta em áreas de sombra. As comunidades carentes e as pequenas cidades são os mais prejudicados. E a TV, por sua vez, é a única fonte de informação, a maior fonte de informação que essas áreas têm. Esse serviço nasceu na década de 70, com a criação da Lei do Cabo, perdeu o nosso direito de exercer nossa profissão. E a Betelmin tem muito medo com o SEAC, que aconteça o que aconteceu com a Lei do Cabo, uma lei de primeiro mundo para país de terceiro mundo, né? Então eu vou fazer duas perguntas e pedir a Ancine que inclua aqui um artigo desse regulamento. Para quem não conhece, o PGMQ da Lei do Cabo, ele fala do artigo 6 do anexo 3, onde fala de áreas de infraestrutura urbana deficiente. Foi um trabalho da Betelmin junto com a Anatel, o Conselho de Comunicação do Senado. E nós criamos o projeto de lei para tentar regulamentar o serviço. Nós estamos no Senado também. Mas a Ancine não incluiu um artigo aprovado na lei, que é importante, porque nós, pequenos empreendedores, queremos estar nesse mercado, atendendo há vários anos a comunidade. Então o artigo 34 ele fala: as prestadoras do serviço de acesso condicionado deverão atender os usuários em base não discriminatória, exceto se a discriminação for necessária para o alcance de objetivos sociais relevantes suportados por políticas públicas que a justifiquem. Por que isso é importante? Nesses sistemas coletivos existe um canal genuíno de mídias comunitárias. A Confecom foi transmitida ao vivo na internet por um projeto da Betelmin e foi transmitido em mais de 30 mil residências aqui no Rio de Janeiro, usando a banda larga. Uma das pessoas que talvez esteja aqui foi até entrevistada lá na Confecom. Então, a pergunta que eu faço à Ancine, se esses vínculos, essa mídia comunitária vai ter espaço nessas cotas, será que um gênio que está na comunidade poderia lá criar um filme, um curta dele, terá incentivo? Qual a política pública adotada para essa questão, né? A segunda questão nossa como distribuidor, eu quero falar que nós somos empresas com CNPJ, perseguidas esses anos todos, uns lacrados pela Anatel, daqui até o norte e nordeste do país, né? Eu quero criar um pacote que atenda o bolso do trabalhador, um preço módico, um canal de filme, um esporte, um canal infantil, um canal de notícias. Como é que vai ser a negociação com o programador? A venda casada, ela está proibida, que isso foi falado no início do PL 29. Como eu vou negociar com o programador? Como eu vou atender esse novo cliente que é difícil? Não é fácil. O trabalhador trabalha com o básico dele ali na comunidade para ter alimentação, ter acesso à saúde. E a TV por assinatura, por sua vez, não é barata. A venda casada de programação está proibida. Como é que fica eu, que vou querer um canal de um programador diferente de outro, negociar esse pacote? Isso é uma barreira. Eu queria saber se isso está incluso nesse regulamento, só para tirar essa dúvida. E pedir novamente o artigo 34 da lei, aprovado na lei, isso não pode ficar fora desse regulamento. O Giovander, da Betelmin,
coloca a questão do artigo 34 da lei, que começa, como ele deu, com as prestadoras do serviço de acesso condicionado. Prestadoras do serviço de acesso condicionado são as distribuidoras. Distribuidoras estão no âmbito de atuação da Anatel. Não impede, nada impede, porque a lei permite que um determinado distribuidor também seja empacotador. E aí, ele sendo empacotador, estaria sobre a regulação da ANSIM. Bem, enquanto empacotador, ele tem que se preocupar com os canais que ele vai levar até os assinantes. E aí ele questiona a questão da venda casada. A lei e a regulamentação da lei não dispõe sobre venda casada. Não no âmbito em que é um contrato feito entre as partes, programadora e empacotadora. Ela não trata disso. O que ela trata especificamente é que no cumprimento, a regulamentação trata, é que uma determinada empacotadora ela pode ter certa dificuldade em dispor de um canal para cumprir as suas obrigações, um canal brasileiro de espaço qualificado, para cumprir as suas obrigações de carregamento, de empacotamento desse canal. Nesse está colocado na minuta de instrução normativa, justamente para beneficiar e permitir que um determinado empacotador, pequeno, grande, quem quer que seja, possa não ter dificuldade em cumprir as obrigações de veiculação. Com relação ao que o Giovanni coloca, com relação à política pública para a produção, aí é no âmbito, eu creio que os associados da BTUMIN, eles serão empacotadores. Pode ser que eles sejam também programadores, o que, enfim, já não sei se é o caso. Mas se fossem pequenos programadores, assim ela disporá de mas o Fundo Setorial do Audiovisual disporá de recursos para o financiamento da produção. Parte dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, cujas linhas serão delineadas e estará isso em consulta pública, ou serão divulgadas lá pelo meio do ano normalmente. Uma parte dos recursos deverão ser direcionados para a produção que será veiculada em canais comunitários, canais universitários, e parte dos recursos deverão ser direcionados ao Norte e Nordeste. Eu sou do Instituto Telecom e faço parte do Conselho Consultivo da Anatel, representando a sociedade. Eu estive em audiência em Brasília, participando da discussão em consulta pública da Anatel, e estamos aqui também tentando contribuir para esse debate. Eu vejo primeiro uma questão que a gente colocou também para a Agência Nacional de Telecomunicações, que é um problema da forma do debate. Por exemplo, a Anatel realizou apenas uma audiência para debater esse tema extremamente complexo, como a gente está vendo aqui, na parte de distribuição. E a ANSIM, na minha opinião, está fazendo uma única audiência também, porque é aqui no Rio e São Paulo. Na verdade, falar Rio e São Paulo, você quase esqueceu todo o país. E nós, Instituto Telecom, junto com o Grupo de Engenharia, com várias entidades, temos insistido que, no mínimo, cada região do país deveria ser considerada na hora do debate, ainda mais complexo como esse. Então, a Anatel argumenta de que não há recursos para viabilizar essa audiência, que nos parece um absurdo, na medida que o FISTEL, que é o Fundo de Fiscalização, garantia isso. Só que o governo, lamentavelmente, tem contingenciado boa parte desse recurso. A ANSIM, é uma das questões que eu ia colocar a ANSIM, por que não realizar um número maior de audiências e fazer que um debate como esse não se restrinja unicamente a Rio e São Paulo? Tá? A outra questão é a seguinte: essa lei, a Lei 12.475, que eu participei intensamente do debate sobre ela, essa lei teve a resistência, e essa lei, vamos lembrar, essa lei ela começou há cerca de 4 anos e meio. E não me traz nenhum tipo de nova situação o posicionamento, por exemplo, da TPTA, que é os representantes programadores internacionais, que foram contra o PL 29, foram contra o PL 116,
foram contra a lei 12.405 e agora são contra a regulamentação da lei. Então eles são coerentes. Também me surpreende a colocação da PTA, da Associação Brasileira de Microassinatura, ao interrogar sobre a questão de quanto isso vai demandar, que na verdade essa pergunta está travestida de uma oposição à regulamentação que está exposta. Como a Globo, que está pressionando para que haja mudança nessa regulamentação, e daí porque houve, na nossa opinião, mudanças significativas entre o primeiro documento apresentado pela Ancine e o documento que está colocado agora em consulta pública, e por isso que nós defendemos um ponto, e comecei a falar inicialmente, que é o ponto do aumento de audiências públicas, porque nós podemos estar errados. Certo? Nós aqui no Instituto Telecom, no Clube de Engenharia, podemos ter uma interpretação equivocada, podemos sim, mas que esse debate seja mais aprofundado. Que, por exemplo, ao pegar aqui, não sei se todos, acho que sim, né? Estamos aqui num auditório seleto, obviamente, o artigo 33 da Instrução Normativa, né? Na minha interpretação, ele é um artigo, eu tenho que colocar os olhos, porque já não ajuda muita idade, olha. Eu queria, na medida possível, se as pessoas pudessem pegar o artigo 33, eu sei que eu vou gastar um minuto a mais e me desculpo por isso, tá? Mas eu acho que o artigo 33, ele traz um problema que não é resolvido da forma como está sendo respondido aqui. Como está sendo respondido aqui a questão do artigo 33? E o que é o artigo 33? O artigo 33 está colocando a possibilidade do não cumprimento das cotas em relação aos canais nacionais e a produção independente pelos programadores. Qual é a solução que a Ancine está dando? Não se preocupe com isso. Que lá na frente vai ter uma nova discussão normativa, um novo regulamento, estará resolvendo a questão. Olha só. Sem estabelecer esse debate agora, já teve apenas 2 audiências. Essa discussão normativa vai ser tratada como? Nos disseram que no final de março vai ter. Ou seja, essa lei, um dia acontecerá. E não mais, aqui no artigo 33, no parágrafo 1º, tem um item que parece absurdo. Dentro de uma regulamentação, diz o seguinte: a Ancine poderá reconhecer a impossibilidade de cumprimento integral do artigo número 22 dessa IN, levando em consideração, entre outros, os seguintes fatores. Ou seja, entre outros, eu posso colocar dezenas de outros fatores aqui, pelos quais não será cumprida a questão da cota nacional da produção independente, que é o espírito da lei. E aí, como nós propusemos a Anatel em relação à distribuição, nós estamos também propondo aqui a Ancine, que não há que, já que o instrumento que ela está colocando uma nova discussão normativa, mas que seja discutido na Ancine um espaço sim qualificado para que a sociedade possa se posicionar, não só na audiência pública, mas que tenha a palavra final em relação quando poderá ou não haver essa situação em relação às programadoras. Isso é muito simples. Muito obrigado. Vou concluir. A Ancine tem apenas 3 diretores. São 4 partidos a 3. Nem conselho consultivo a Ancine tem. E aí, 3 diretores, no final das contas, vão decidir, é verdade, em cima de uma nova discussão normativa, por toda a sociedade, quebrando, de repente, eu não sei que vai ocorrer, mas pode criar a situação de possibilitar o cumprimento de algo que é estratégico para a produção nacional e a produção independente. Obrigado a todos. A Agência Nacional de Cinema realiza essa audiência pública no Rio, realiza audiência pública em São Paulo, que são mercados complementares, mas absolutamente diferenciados. É verdade também que a diretoria colegiada da Agência Nacional de Cinema conta com 3 diretores. A medida provisória inaugural da Ancine consta lá 4 diretores, diferente de algumas outras agências que têm 5, algumas têm 3, mas são todas dadas dentro da lei.